Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do Torneio de Candidatos 2020, pessoal. E a gente tem de brancas aqui o Anish Giri contra o Ian Nepomniachtchi. Enfim, o torneio de candidatos são 8 jogadores, são os melhores jogadores, né? Estão entre os melhores jogadores do mundo de xadrez, com certeza. Então, os jogadores aqui dispensam apresentações. O Anish Giri abre a partida com cavalo em F3 e propõe o empate. Brincadeira, pessoal, nada disso. Vamos fazer justiça aqui o Giri. É claro que essa piada existe, essa piada vale, né? O Giri é um jogador muito sólido, tá? Ele é um jogador, não assume tantos riscos em geral, mas não se enganem, né? É um jogador com 2.784 de rating, é um super grande mestre, um jogador perigoso sim, um jogador de vasta sabedoria, né, no xadrez. E, no entanto, a piada fica, né? A piada fica. Mas que seja feita a justiça aí, o Giri. Cavalo F3, cavalo F6, C4, C5 e depois de cavalo C3, cavalo C6, a gente transpôs aí para a abertura inglesa a variante dos 4 cavalos, uma variante bem simétrica. D4 indo em direção ao centro, C por D4, cavalo por D4 e aqui E6 pelo Nepomniachtchi. G3, o Giri quer desenvolver o bispo em fianqueto, o bispo de casas claras, e o Nepomniachtchi já joga imediatamente o lance dama B6, atacando o ponto de D4. Cavalo de D aqui em B5, protegendo e ameaçando vir aqui para D6, incomodar aí um cavalo na sexta horizontal, portanto o cavalo E5 foi jogado. Agora a dama também está segurando a casa de D6. A partida seguiu com bispo em F4 e agora cavalo de F aqui em G4. Veja que posição instável aparentemente, já cavalos já avançados, cavalo na quinta horizontal. A partida bem interessante. E3 foi jogado e agora A6 expulsando o cavalo. E aqui o Giri faz o lance H3. Então o Giri assumindo riscos aí, né? Indo para variantes bem complicadas, variantes táticas, variantes bem táticas, né? A partida seguiu com A por B5, H por G4 e agora cavalo por C4. Puxa, o Nepomniachtchi já ganhou um peão. Calma, a posição é perigosa. A partida segue aqui com torre C1 e agora D5, imediatamente aí protegendo o cavalo. B3 foi jogado atacando o cavalo e agora o Nepomniachtchi vai para um lance bem ativo na posição. Bispo B4, um lance muito interessante do Nepomniachtchi, partindo para o contra-ataque, né? Então agora está colocando uma cravada aqui no cavalo e vai existir forte pressão. E o interessante é que ele deixou aqui o cavalo, né? Então vamos ver se ele vai recuperar, né, essa peça. B por C4 e agora torre em A3. Aproveitando aí a torre nessa coluna semi-aberta. Olha que atividade importante já. Bispo em E5 protegendo. F6 atacando o bispo vem para D4, saindo do ataque do peão e contra-atacando. E agora a dama em A5. Agora é muito ataque realmente aqui em cima desse cavalo. A partida seguiu com bispo em E2 e aqui então o Nepomniachtchi consegue recuperar a peça. Poxa, Rafael, mas não dava para trazer mais defesa aqui para esse cavalo? Jogar, por exemplo, dama D3, aí fica com 3 defesas, ó, fica bonitinho. Não dá não, né? Aqui tem B por C4 e a dama vai ter que sair daí de novo. Então dama D2, né? Dama D3 não foi o melhor lance. Dama D2 acho que defende tudo. Também não funciona, as pretas jogam simplesmente E5 e esse bispo aí não tem mais como continuar protegendo o cavalo. Então realmente não tem o que fazer, o Giri fez a coisa certa aqui, desenvolveu o bispo em E2 e agora bispo por C3 cheque. E o Giri pode trocar um monte de peça aí, mas ele vai para uma decisão interessante aqui. Torre por C3, sacrificando a troca, torre por C3 aqui pelo Nepomniachtchi. Então o Giri, enfim, poderia agora pensar em capturar aqui a torre, mas ele faz um lance mais preciso aqui, rei em F1, olha que interessante, Giri jogando lances extremamente precisos. E aqui o Nepomniachtchi também vai para uma ideia bacana aqui, que é o lance B4. Veja só, colocando uma proteção aqui na torre e vai tentar ir para essa estratégia de criar um peão passado aí na coluna C. Muito interessante essa ideia do Nepomniachtchi. Aqui ele foi sábio se ele fizesse algum outro lance, B por C4, por exemplo, e não protegesse a torre com mais uma peça. As brancas estão ameaçando G5, estourando toda a posição, partindo para um ataque ao rei adversário. E depois de, por exemplo, E5, bispo por C3, dama por C3 e dama por D5, as brancas estariam melhores numa variante como essa. Esse rei vai ter sérios problemas. Então, Nepomniachtchi foi muito sábio aqui em fazer o lance B4.
E aqui o Guiri vai pro ataque, ao invés de recuperar a peça, ele assume riscos aí. E olha lá, tá defendendo demais o Guiri, Rafael. Eu tô tentando fazer justiça. Mas a piada vale, viu? A piada eu também faço. G5 aqui pelo Guiri e agora E5 atacando o Bispo. Agora sim, Bispo por C3, B por C3, G por F6, G por F6 e passado aí o furacão. Vamos fazer uma contabilidade rápida aí, 5 peões para as brancas, 6 peões para as negras têm um peão a mais e tem um peão passado aqui, bastante perigoso. No entanto, o rei das negras está bastante exposto e parece difícil de avaliar uma posição como essa. Chances para os dois lados, com certeza. Dama B1 foi jogado e colocando pressão aqui no ponto de H7, dama C7 protegendo. Dama D3 e agora B5. Olha só o Nepomniachtchi tentando abrir linhas aí. Dama por C3, B por C4. As pretas continuam com o peão passado na coluna C. No entanto, as brancas agora também têm um peão passado na coluna A. E4 foi jogado, D por E4 e agora torre em H4. O Guiri continua aí com material a menos, 2 peões a menos, mas está com uma posição bem interessante. Os peões das negras estão bem enfraquecidos. E com certeza as brancas... tem muito jogo ainda aqui. Bispo em E6 foi jogado, torre por E4 e agora roque aqui no lance 28 pelo Nepomniachtchi, colocando o rei em segurança e a torre em jogo. E o Guiri vai para essa decisão tanto quanto suspeita. Bispo por C4, agora ele fica com esse bispo cravado. É claro que aqui se capturar vem com cheque, mas o Nepomniachtchi, claro, faz aqui o lance rei G7 e o Guiri agora tem problemas. Ele tem problemas na posição porque o bispo está cravado. Se ele sair daí, ele perde a dama. E agora as pretas têm toda a iniciativa do mundo. Decisão complicada do Guiri. Bispo por C4. Agora a partida seguiu com dama B3. No entanto, torre B8 coloca o Guiri com problemas. Se ele tentar jogar, por exemplo, dama aqui em A4, mantendo a defesa do bispo, as pretas teriam torre B1. Não foi assim que seguiu na partida. Cheque. Depois de rei G2, bispo D7. E depois que esse rei vem para G2, ele terá problemas. Está vindo dama B7, bispo C6 e essa torre vai cair, né? Então aqui melhor para as negras. Aqui a dama estaria atacada, a dama tentaria ir para C2, por exemplo, contra-atacando, mas aí dama B7 e o bispo dama B7 protege a torre e prepara o bispo aqui em C6, melhor para as negras. Posição complicada, depois de torre B8, o Guiri decide capturar o bispo por E6, deixa a dama, a torre por B3 e agora torre G4, primeiro cheque, rei F8 e bispo volta para B3. Então o Guiri decidiu ir para esse final de bispo e torre contra dama, 3 peões para cada lado. Vamos ver se vai dar certo isso. Dama C1 cheque pelo Nepomniachtchi, rei G2, dama C6 cheque, rei G1 e H5 atacando a torre. A torre vem para G8 cheque, rei E7 e agora torre G7 cheque, rei em D6. Olha o rei ajudando aí na luta. Torre em H7 atacando o peão e a dama vem em F3 protegendo. Torre H8, E4 avançando com o peão, a grande ameaça agora é E3. Torre D8 cheque, rei E7 contra-atacando, no entanto um lance importante aqui pelo Guiri agora, bispo D1, então tirando a dama daí, não dando tempo das pretas jogarem E3, ele perderia um tempo tirando a torre e as pretas jogariam E3 e ele ficaria em maus lençóis. Então torre D1, o lance certo na hora certa, a dama vem para C3 e agora sim, torre D5 atacando o peão. H4, G por H4 e F5. O Nepomniachtchi vai avançando com seus peões, torre por F5 e agora, então, essa decisão, né, do Guiri, né, de capturar esses peões, não deixar as pretas ficarem com esses peões que são muito fortes, né, tá vindo F4, E3, e isso tudo é muito forte, então aqui o Guiri decide deixar o bispo mesmo para ir para um final de dama contra a torre e mais alguns peões. Vamos ver, torre por F5, dama E1, cheque, rei G2, dama por D1, e a gente tem esse final, então, brancas com torre, 3 peões contra dama e peão. Quem será que vai se dar melhor aqui? Torre G5 foi jogado, dama em A1, torre G4, não é um jogo fácil isso, hein, pessoal? Dama B1, torre G3, dama por A2, torre H3, dama D5, ameaçando avançar aí com o peão e dar um descoberto, rei F1 não permitindo, dama D1 cheque, rei G2, dama G4 cheque, torre G3, e aqui poderia capturar o peão, mas o Nepomniachtchi prefere jogar com a dama em H5. Torre em A3, dama D5, mais uma vez o tema do avanço está no tabuleiro, rei G1 não permitindo e o rei agora se junta à luta, rei F6. Torre G3, dama D1 cheque,
rei vem para G2 e agora o rei para F5. Olha a importância do rei nessas horas. Torre G5, cheque, rei F4, torre G3 e aqui dama D5 e a gente tem esse final bem difícil. Aparentemente o Guiri tem uma fortaleza, aí o rei G2, a torre em G3, esses peões, parece que é difícil quebrar essa fortaleza. Rei em F1, dama D2 aqui pelo Nepomniachtchi, rei G2, dama D1, Nepomniachtchi não consegue encontrar um plano, torre E3, rei F5, torre G3, rei F6, torre H3, rei G6, torre G3, cheque, rei H5 e parece que o Nepomniachtchi agora já encontrou um plano, o peão de H vai cair, torre H3, dama B1, torre E3 e agora rei por H4. Um objetivo conquistado, o Nepomniachtchi capturou esse peão, mas esse final continua sendo difícil. Qual será o plano agora do Nepomniachtchi? Torre G3 cortando o rei aí da posição, rei H5, torre H3, cheque, rei G4, torre G3, cheque, rei F4, torre E3 e dama D1. Torre em A3, rei E5 e agora começa a ficar mais claro o plano aqui do Nepomniachtchi. Torre G3, rei D4, o que será que ele fez passando o rei aí para esse lado? Torre E3 e agora sim, dama D3, o lance de arremate aqui, muito bacana esse lance aqui do Nepomniachtchi, o plano que ele encontrou para vencer essa fortaleza do Guiri. Nessa posição o Guiri abandonou a partida. Rafael, por que esse lance é tão forte? Bom, esse lance ele corta, primeiro, né, as brancas não podem capturar a dama, senão as pretas vão promover primeiro, não tem como impedir aqui a promoção do peão, né? Se o rei tentar chegar perto, o peão avança, o rei vai poder auxiliar aqui, as pretas vão promover primeiro e vão para um final vencedor. Então não dá para capturar a dama, mas tudo bem, as brancas poderiam jogar a torre G3 e continuar com a fortaleza. O que esse plano tem de especial? Ao passar o rei para o outro lado e jogar a torre aqui, em D3, as pretas bloquearam essa horizontal, de forma que as negras vão poder jogar o rei lá em E1, e quando o rei chegar em E1, aí realmente não tem como se defender. O Guiri, claro, enxergou tudo isso, percebeu o plano do Nepomniachtchi e abandonou a partida, nessa posição aqui, depois de dama D3. Mostra aí, Rafael. Vamos supor que ele tivesse jogado torre G3, aí sim o plano, né? Rei C3, depois de torre H3, rei D2, depois de torre G3, rei E1 e o rei chegando em E1 acabou, né? Porque, enfim, a dama vai entrar, vai capturar peão e não tem mais jeito. Depois de rei H2, por exemplo, dama E2, rei H3, dama por F2 e a gente aí já fica mais claro que essa é uma posição vencedora aqui para as negras, né? Esse peão vai avançar, enfim, a dama vai poder sacrificar e as pretas vão para um final vencedor. Bacana, né? Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas, olha só, 97,5% de precisão para o Guiri, uma ótima precisão, 99% de precisão para o Nepomniachtchi, uma precisão monstruosa, né? 110 aí dos lances do Nepomniachtchi foram os melhores lances, mas peraí, gente, essa partida foi até qual lance, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não é possível isso. Como assim, né? A partida teve 78 lances, o relatório fala que 110 dos... Tá errado esse relatório aqui, deu algum bug. Peço desculpas aí pelo relatório, não tem como, eu achei estranho, né? Isso aí não existe, 110 lances. Esqueçam, esse relatório aí saiu com problemas, depois eu refaço o relatório e coloco aqui no vídeo, tá bom? Já vou adiantar, segue aqui o relatório correto, depois eu edito o vídeo, tá? Segue aqui o relatório correto, então, para vocês, com as estatísticas aí da partida. Espero que vocês tenham gostado dessa partida, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!